Boa noite, igreja. Nós estamos aqui na nossa união de treinamento, reunidos para continuar o assunto da semana passada. Nós falamos sobre a introdução ao Evangelho 2 vezes. Nós tivemos 2 passagens sobre aquilo que é o Evangelho. E novamente, refrisando para você o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Deus Pai envia Deus Filho para salvar os pecadores. É a boa notícia que antes nós éramos inimigos de Deus, mas pelo sangue de Cristo nós somos chamados e reconciliados com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Então, nós entendemos que Adão e Eva pecaram e depois deles todos os homens pecaram e estão separados de Deus. Aquele abismo foi criado, mas Cristo vem para romper esse abismo e pelo sangue de Jesus, como a Bíblia fala, nós somos reconciliados e trazidos de volta à comunhão com Deus. Então nós recebemos essa mensagem, é a mensagem do Evangelho que é proclamada, como o apóstolo Paulo fala, para que todo aquele que creia seja salvo, como o apóstolo João fala em João 3,16, como nós vemos no Evangelho de Mateus, Lucas e em toda a Bíblia, essa atividade de Deus para salvar os homens. E como Ele salva os homens? Através de Jesus. E através de uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho foi dada à igreja. Então, como o texto de Mateus fala, quando Jesus ascende aos céus, antes de ir, Ele dá uma missão para a igreja, que é discipular as nações. Nós temos essa missão. E nós, como falamos na semana passada, já fomos reconciliados por Deus, já recebemos o Espírito Santo. Caminhamos agora não segundo o velho homem, mas segundo o novo homem. E dentro disso, existem várias implicações. Como deve ser a vida do cristão. Então, se você observar, nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai ter uma introdução, e ele vai falar sobre o Evangelho, vai falar sobre essa nova perspectiva de vida, seja em Efésios 2, seja no livro de Gálatas, quando ele vai falar que ele pregou uma mensagem para os cristãos da Galácia, e esses cristãos receberam, mas estavam passando para outra crença de falsos mestres. Então, Paulo está trazendo eles de volta para o ensino, e existe na vida cristã um equilíbrio. Sabe, a palavra para o cristão é equilíbrio. Em tudo devemos ser moderados e temperados, equilibrados como nosso Jesus é. Nem extremamente para um lado, nem extremamente para o outro lado, mas equilibrados. Lutero dizia que nós deveríamos ter a paz com todos, mas ele dizia também, a paz com todos. Porém, se a verdade for acusada, a verdade a todo custo. Então nós somos comprometidos com as pessoas e com o que elas pensam de nós. O cristão não vive dizendo, não importa o que vão pensar de mim. Muito pelo contrário, ele se importa porque ele sabe que quando as pessoas olham para ele, elas também olham para o Deus que ele tem. Então se eu digo que eu sou um crente, as pessoas olham para mim e dizem, vamos ver se o Daniel é crente mesmo com as atitudes dele. E as atitudes têm que comprovar a fé. Como Jesus fala, uma água salgada não pode dar água doce. Nós que somos filhos de Deus, não podemos viver como os ímpios, como as pessoas que não têm conhecimento, como o texto bíblico chama, os insensatos, os tolos, os que não têm uma revelação de Jesus. Nós não podemos viver como essas pessoas. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele acabou de explicar o Evangelho. Se você não conhece ainda um texto que fale claramente sobre o Evangelho, te convido a ler Romanos 3 e o livro de Efésios. É uma carta muito curtinha, de 6 capítulos, mas com muito conteúdo acerca dessa mensagem. Paulo está introduzindo essa mensagem do Evangelho numa igreja, a igreja de Éfeso. Lembra de Éfeso? Éfeso é a cidade que tinha uma deusa como a maior deusa de todas, que era a deusa Diana. No livro de Atos, quando Paulo chega a Éfeso, eles fazem um motim contra Paulo para o persegui-lo e saem nas ruas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Mas a pregação do Evangelho, ela suprime os ídolos falsos e ela levanta Cristo como o Senhor de toda a terra. E é isso que Paulo faz o tempo inteiro. Ele prega o Evangelho para que as pessoas creiam que não há outro nome sobre o nome de Jesus. Que dele são todas as coisas, que dele provém todas as coisas e por sua forte mão Cristo sustenta todas as coisas. Então essa mensagem que impactou Paulo tem que te impactar profundamente e tem que me impactar também. Tem que me convocar a viver uma vida de responsabilidade e equilíbrio, como Paulo fala. Então, no capítulo 4, no versículo 17, ele vai dizer assim: assim eu lhes digo,
E no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha como Paulo vai descrever: eles estão separados da vida de Deus, vivem na ignorância e perderam toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A conjunção, lembra da conjunção de Romanos 3? Mas, sempre vai haver uma conjunção quando o Evangelho entra no texto. Todavia, conjunção adversativa, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, vocês ouviram falar sobre Jesus e foram ensinados em Jesus. Nós estamos dentro de Jesus e somos ensinados a seu respeito pelas pessoas que ele levanta para nos ensinar e pelo Espírito Santo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então o que Paulo fala é como se você estivesse com uma roupa, a roupa do velho homem, que é uma roupa recheada de pecado, de imundícia, de tudo aquilo que desagrada a Deus. É uma vida ignorante contra a vida de Deus. Como Paulo fala, eles estão separados da vida de Deus. Como Paulo fala em Romanos, para eles é inútil obedecer a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3 fala sobre isso. Então esses homens estão com uma roupa suja, uma roupa que os consome. Mas a partir do momento que eles ouvem o Evangelho, eles são convidados a vestir uma nova roupa. E Paulo fala: vocês têm que se despir dessas roupas antigas e vestir uma nova roupa. A vestir-se de um novo homem, a vestir-se como um novo homem. Esse novo homem não é mais o ímpio, nós não nos vestimos mais como Adão, nós nos vestimos agora como Cristo. Por isso que Paulo fala que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Sabe, a Bíblia usa essa comparação também no livro de Romanos, que ela vai falar sobre os dois Adãos, o primeiro e o segundo. O primeiro cai, mas o segundo permanece fiel até o fim. E nós vivemos como caídos durante toda a nossa vida, até que o Evangelho nos impactou e nos convidou a nos despirmos de toda a nossa vontade, de todo o nosso ego, de toda a nossa justiça própria, e a nos revestirmos de humildade, a nos revestirmos do sangue do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E Paulo diz que nós somos criados para sermos semelhantes a Deus em santidade e em justiça, provenientes da verdade. Ele vai continuar dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Ótimo. Então talvez você tenha abandonado a mentira de certa forma. Mas Paulo não para aí. Ele sempre vai usar a lógica de metanoia. A palavra grega meta é expansão e nous é mente. Metanoia é expansão da mente. É um novo entendimento, é uma nova forma de pensar. Paulo fala sobre isso, a serem renovados no modo de pensar. Porque eu não somente parei de pecar, mas eu entendi que o pecado me destrói. E agora essa nova mente que Cristo me deu, vive não mais para as coisas que provêm da minha vontade, mas eu consigo subjugar minha vontade para fazer a vontade de Deus. Irmão, só consegue fazer isso quem está conectado com o Espírito Santo. Só consegue ter a mente renovada quem entendeu quando Jesus falou com Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo, não mais da carne, como Nicodemos fala, mas nascer do Espírito, nascer da água, como Jesus fala. Então Paulo fala: abandone a mentira sobre metanoia. Metanoia não é somente você parar de fazer algo. Arrependimento não é só sobre isso, mas é você começar a fazer algo novo. Então aquele que imita, como Paulo fala, fale a verdade. Então você estava indo para uma direção, você se converteu e vai para outra direção. Aquele que roube, agora seja generoso, distribua os seus bens para os outros. Aquele que antes cometia imoralidades, agora se comprometa com a pureza de coração. Aquele que antes ensinava mentiras a respeito de Deus, comece a ensinar o Evangelho aos pequeninos. E Paulo continua dizendo: abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo.
quando vocês ficarem irados, não pequem. Então olha o que Paulo fala. Paulo não diz, não fique irado, mas ele diz, quando você ficar irado, não peque. É o que a Bíblia chama, de certa forma, de ira santa, que é irar e não pecar. Paulo fala, irei-vos, mas não pequei. Então, nós agora recebemos um novo pensamento que nos admite conter a nossa ira e a nossa raiva. Nós não somos mais dominados pela nossa natureza caída, mas nós somos dominados pela mente de Cristo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que Paulo fala sobre antes do sol se pôr? Paulo sabe que a ira que se permite perpetuar-se, ela produz mágoa, ela produz rancor no coração e ela causa divisão. Por isso que Paulo fala, não deixe que o sol se ponha, não deixe que o dia acabe com seu coração irado, mas libere perdão. Tire o peso dos ombros, que é o peso de não perdoar, e libere. Libere você mesmo e libere a pessoa que precisa do seu perdão. O Evangelho sempre é um convite para o perdão e para o recomeço. E Paulo diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o que Paulo fala sobre o trabalho? Você não trabalha somente para comer e para dormir. Você trabalha para repartir com quem tem necessidade. Paulo fala, o objetivo do trabalho é para que você tenha o que repartir com quem tem necessidade. Então eu oro para que Deus te abençoe e faça o seu celeiro sobrepujar, para que você tenha o que repartir com seus irmãos. Sabe, Jesus, ele vive momentos com pessoas que estão ouvindo, mas não têm o que comer. E ele faz um milagre, ele reparte. O que Deus coloca na nossa mão é para que a gente reparta, e a medida de Deus é o pouco. Deus faz do pouco o muito. Deus faz com que a nossa fé sobre o pouco se torne suficiente para abençoar as pessoas. Então o que você tem é suficiente para abençoar as pessoas. Viva como alguém com um coração generoso. E Paulo vai encerrar dizendo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade que foi útil para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então você que creu em Jesus, você está selado para o dia da redenção. Como Paulo fala, nada pode nos arrebatar da mão de Cristo. Nós estamos seguros em Jesus, o Espírito nos selou para o dia da redenção. Então o Evangelho não é somente a mensagem que te salva para o dia do juízo, mas é a mensagem que também é o combustível até o último dia. Então você que crê no Evangelho, tem o seu coração seguro em Deus, porque Ele não somente te trouxe para perto, mas Ele vai te manter por perto, através do Evangelho. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Esse é o conselho que eu deixo para vocês para encerrar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, Cristo perdoou qualquer iniquidade. Qualquer pecado cometido pode ser perdoado por Deus. E Paulo fala que você tem que perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então não há nenhuma ofensa que foi proferida contra você que não possa ser perdoada. Não há nenhuma agressão de alguém contra você que não possa ser perdoada. Mas você não consegue isso pelo seu próprio esforço, mas somente com o Evangelho de Jesus. Somente se entranhando no amor de Cristo. Somente se aprofundando na sabedoria e no conhecimento de Deus. Porque aí o seu coração vai estar pronto para liberar perdão, para viver como Jesus quer que você viva e para se despir do seu velho homem e vestir-se com a roupa mais alva que a neve, com a roupa mais clara possível, com a roupa que foi lavada no sangue de Jesus. Então esse é o convite que eu faço para você. Se aprofunde no Evangelho e no amor de Deus. Vamos orar por isso. Pai, nós somos gratos pela Tua missão, Pai, e somos gratos por Jesus, Pai. Somos gratos pela Tua palavra e porque o Senhor é bondoso para conosco, nos dando o Seu Filho mesmo nós sendo pecadores, Pai. Peço que o Senhor nos habilite a sermos como Efésios 4 ensina, Pai, a sermos bondosos, compassivos, perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Que não sejamos amargurados, irados, caluniadores, mentirosos, ladrões e imorais, mas que o Teu Espírito Santo nos convença a ser como Jesus é, a sermos mais santos. E que o Senhor redima a nossa carne, meu Pai, para que possamos, Senhor, alegrar o Teu Espírito como a Tua palavra fala. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, através do Espírito, para Ti, Pai. Amém. Tenha uma boa noite, meu irmão, um bom culto.